Boa tarde a todas e todos no Brasil, boa noite em Londres e no mundo. Estamos aqui hoje no Bambas do Presente, na Associação Cultural e Educacional Samba de Bamba UK, para falar com o grande jornalista, produtor musical, radialista, Adelson Alves. Oba, Nicole, tudo bem? Todos... Zé Carlos, Ade Almeida. Opa! Acabei de falar com o Fábio, e ele me disse que eles vão entrar agora, estamos esperando, né? Então eu vou falar de novo, apresentar aqui Zuleika, Odila. Ai, a Deusão entrou, muito bom. Espera só um pouquinho. Opa! Ah! Minha gatinha. Estamos tentando aqui. Peraí. Agora sim. Está muito baixo, muito baixo. Tá. Não está escutando? Muito baixo? Quase nada. Não está me ouvindo? Está me ouvindo? Alô, alô, um pouquinho mais, Joninha, de volume. Já está no máximo. Alô, não está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas está baixo. Tá Pode aumentar baixo? aí o teu volume? Aqui eu estou no máximo já. Aqui também. Mas está dando para escutar. Então deixa eu apresentar você, né? Joninha. Hein? Estava apresentando você, que todos no samba o respeitam, né? No mundo do samba, da música, desde os mais novos até os mais velhos. Que você fez história, né? Lançou e produziu grandes personalidades como João Nogueira, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Roberto Ribeiro, Candeia, dentre tantos outros artistas imortalizados nesse gênero musical, né? Ele veio, Adelson, do interior do Paraná, Cornélio Procópio, e depois de alguns anos foi para o Rio de Janeiro e de lá nunca mais saiu, né? Adelson, eu quero aqui agradecer, né, a sua presença no nosso canal. Espero que você esteja conseguindo. Será que se eu falar mais alto, veja se está bom? Está me ouvindo? Estou ouvindo, ainda está baixo, mas vamos ver. Olha, o pessoal falando assim, a nata da nata, maravilhoso. Obrigada, Adelson Alves. Obrigado. Vou ter que ficar com o dedo aqui no fone. Bom, qualquer coisa eu tento aumentar Veja se está melhor, assim, ó, a minha voz. Melhorou um pouco. Melhorou? Então, quero agradecer ao Zé Carlos Caramês também, que é também jornalista, músico e defensor do samba, e que viabilizou a nossa conversa hoje, é grande amigo do Adelson também. E eu queria fazer a nossa primeira pergunta, né? Zequete 100 anos, ela estão falando ícone no mundo artístico, Adelson. Então, elogiando você aqui. Então, eu queria a primeira coisa perguntar, agradecer, né, ao Fábio, a você por estar participando do nosso canal. Para a gente é uma honra ter você aqui conosco. E eu queria saber um pouco desse começo da sua carreira, né? Você saiu do norte do Paraná, Cornélio Procópio, perto de Ourinhos, né, para Curitiba e depois para o Rio de Janeiro. E logo se inseriu na rádio e no mundo da música. Conta pra gente um pouco como que foi esse percurso e a sua descoberta desse dom maravilhoso que você teve e tem, né, para a rádio, para a música e para descobrir novos talentos. Então conta pra gente um pouco como que foi esse começo seu. Não, eu acho que eu até falei da primeira vez, Cornélio Procópio, comecei num programinha de rádio de escola. A professora marcou na rádiozinha lá da nossa terra, e aí
de vez em quando a gente ia lá fazer esse programinha. E lá tinha um grande mestre de rádio, chamado Marcos Alberto, aquele tipo de radialista do interior que faz tudo bem, narra futebol, lê comercial, apresenta programa de auditório, e, enfim, faz tudo bem. E me liguei um pouco nele, né? E ele tinha também um excelente gosto para música. Era um radialista mais tendente para o lado da música. Então aí, com ele, fui aprendendo, acabei sendo contratado pela rádio, mas fiquei pouco tempo. Não lembro bem, quando apareceu uma oportunidade de ir para Curitiba com meu amigo Roberto Sotile, que era um amigo de juventude. Roberto Sotile e Gladys, é um casal que pode estar até escutando a gente, porque live, ela entra no mundo, né? E Roberto Sotile fazia direito, e aí fui para Curitiba. E aí, Curitiba já era um rádio mais profissionalizado, PRB2, era uma grande emissora de rádio. A Guairacá, a maioria delas nem existe mais hoje, né? E aí tinha duas emissoras, uma Guairacá, o estilo mais popular, e uma outra, eu sei o nome agora, está me falhando, que era programação um pouco mais assim, tipo JB, mais elitizada e tal. E tinha aí também um outro grande mestre de rádio, Euclides Cardoso, que fazia muito bem a programação musical da rádio. Programação nacional e internacional, porque naquele tempo você tinha que saber também da boa música internacional. Era o auge do Frank Sinatra, do Nat King Cole, Ella Fitzgerald, aqueles grandes maestros arranjadores, Glenn Miller, Tom Dorsey, e grandes autores como Rodgers e Hart, Hammerstein, que vieram até o Paul Anka e até o Elvis Presley, né, que fazia baladas bonitas. O Elvis, quando começou, ele fazia baladas bonitas. O Elvis, ele era bom autor. Todo mundo badala porque ele era boa pinta e tal, era não sei o quê, mas o forte dele mesmo, que projetou ele, foi o compositor, porque parece que a mãe fez aniversário, e ele, para homenagear a mãe, fez uma musiquinha, botou num compactozinho simples, e ela não tinha como ouvir em casa. Ela tinha um rádio, mas não tinha um toca-disco. Aí foram para a emissora de rádio para tocar, para ela poder ouvir. Aí tocou. Só que o público da rádio começou a ligar pedindo para repetir a música. A do Elvis, a primeira. Quer dizer, era o sinal do lado de compositor dele, né? E realmente ele tinha uma voz muito bonita, e tinha uma cara bonita, né? Galanzão e tal. Então, até ele fazendo baladas, porque quando ele começou a entrar para a área do rock, que deixou de ser aquele rockzinho de criança, mais leve, porque o rock brabo é uma tragédia no mundo, né? A gente tem um cronista muito bom aqui, que é o... E agora me falhou. Mas ele comenta que o Truman Capote, que é um dos grandes escritores da moderna literatura americana, disse para o Mick Jagger que o rock era fútil. E o Mick Jagger teve que aceitar, porque o maior sucesso deles até hoje é o Satisfaction, que ele viu um cara com um anúncio de propaganda de sabão em pó na televisão, e o outro negócio lá que não tinha nada a ver, e acabou fazendo o Satisfaction, né? Ele diz, hoje ele está com 80 e tal anos, com o rosto desfigurado pela idade e pela droga, e tem que continuar cantando Satisfaction onde quer que vá. Então,
Esse é o símbolo do rock, né? É mais... Dificilmente você vê num show de rock uma melodia. Você ouve sons de guitarra, né? Você vê arranjos de guitarra, guinchos de guitarra, mas uma melodia contínua, com começo, meio e final, você não ouve. Mas virou moda no mundo, aí, Então, quando vamos vira falar de... moda, todo mundo embarca, né? Ó, Então, eu cheguei aí no rádio do Rio de Janeiro, aí estava terminando esta fase, e é uma coisa que não tenho muita certeza, mas não tenho também muita dúvida. Foi feito um movimento na área cultural americana de propósito para desestabilizar a boa música do mundo. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tinha o Chico Buarque, né, que quando fazia uma música era uma séria crítica ao governo estabelecido aqui pelos americanos. Né? Quando o Caetano fez London, London, foi exilado para a Inglaterra, Gil e jornalistas, muita gente foi exilada. Né? A Rádio Nacional foi praticamente esganada, né? Porque a Rádio Nacional era por onde Getúlio Vargas falava. E Getúlio Vargas, quando criou a Petrobras, tirou o petróleo brasileiro do comando americano. E lógico que eles não gostaram. E suicidaram o Vargas. Suicidaram ele. Ele mesmo não se suicidou. Então, aí a Rádio Nacional... E Vargas foi o grande responsável também, né? O Vargas foi o grande responsável por... O Vargas foi o grande responsável por tornar o samba o símbolo de brasilidade, né? Junto com a política dele. O Vargas foi um dos grandes responsáveis por transformar o samba, difundir o samba como um grande símbolo de nacionalidade, de Brasil, né? Durante o governo dele, né? O Vargas, né? Por exemplo, ele ia na Rádio Nacional, ia lá, ficava lá no meio dos artistas e tal, porque era pela rádio que ele governava o Brasil, país muito grande, ele tinha um grande talento de oratória, né? E com isso a música brasileira recebeu um grande reforço, e a Rádio Nacional tinha antenas viradas para todos os cantos do Brasil, pegava de Manaus a Porto Alegre, inclusive o português brasileiro que se fala hoje no Brasil, essa uniformidade, tem alguns sotaques, alguns lugares tem um sotaque um pouco mais forte, mas a língua é uniformizada por causa da Rádio Nacional, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Estão falando de você aqui, ó. Que você defendeu sempre a bandeira do samba. No seu programa deu oportunidade aos compositores, músicos, artistas. Parabéns pelo seu talento e trabalho. A MPB te agradece. Tem um monte de gente falando aqui. Né? Tem gente perguntando, o Zequete 100 anos está perguntando se já tem um livro falando sobre o seu trabalho, sobre sua vida. Olha, eles me cobraram um livrinho. Eu hesitei muito antes de aceitar, porque escrever não é brincadeira. Você desentortar uma ideia da cabeça para ela chegar bem lá na folha do papel, não é brincadeira, né? Então, eu estou estou até agora, no momento, escrevendo sobre Luiz Gonzaga, porque teve um período que eu levei o Jackson do Pandeiro para o programa lá na Rádio Globo. E através do Jackson, já escrevi sobre o chamado Nego Velho, que ele chamava ele de Nego Velho Jackson. Você chamava ele de Nego Velho? Super hit. Ele era um ritmista na voz. Né? Na mão, no pandeiro, era ruim de segurar. E na voz também. E aí o Luiz Gonzaga, né? Porque o Luiz Gonzaga, ele que é praticamente
o símbolo da música nordestina no Brasil, até com repercussão fora, né? Porque dizem que a Asa Branca chegou Nossa, voando em Londres, né? em É, todos os lugares, e, né? exatamente. E que teve um trio de autores, de parceiros, Humberto Teixeira, Zé Dantas. Zé Dantas era um médico, e Zé Marculino, que era um poeta regional bem autêntico, que fez o Casa de Reboco. Não sei se você já ouviu. Todo o tempo que eu tiver para mim é pouco, para dançar com meu banzinho numa casa de Uma casa reboco. de reboco. Todo o Ótimo. tempo que eu tiver para mim é Pra mim pouco. é pouco. Essa foi a última música que ele fez. Ele morreu num acidente de estrada. Uma vaca atravessou o carro e ele morreu. Nossa, Mas ele tem uma obra da sensacional. maior importância, como Fazenda Cacimba Nova. É uma música bem regional nordestina, mas de uma beleza melódica e poética. Tem muita coisa. O Zé Dantas, que é o autor do Sabiá. Tu que andas pelo mundo, Sabiá, tu que tanto já voou, Sabiá. Nossa, Que eu linda, gravei, linda. que eu gravei com a Clara, quando produzia ela. Eu sempre tive a preocupação de o disco dela ter uma música nordestina. E nos Ah, que legal. estúdios eu brincava com ela, chamava ela de Sabiá. Aí o João Nogueira, que estava sempre perto, quando ela morreu, fizeram aquele samba lindo, né? Adeus, meu Sabiá, até um dia. Oh, meu Sabiá, ah, meu Sabiá. Né? É o Sabiá do Zé Dantas. E o Zé Dantas fez uma coisa, fez Linda várias essa outras música. coisas à volta da Asa Branca, mas ele fez na verdade, uma pequena peça regional chamada Samarica Parteira, que é a descrição de um parto regional, bem lá no interior, né? Comandado por um coronel, aqueles coronéis do interior, e que o Luiz Gonzaga era um menino que trabalhava na fazenda. O fazendeiro disse: Lula, bota a cia na mula, vai buscar a Samarica Parteira, que Sajuvita já está com a dor. A dor do parto. E aí a descrição do Luiz Gonzaga, ele interpretando isso, quando chega na hora Sensacional. da camarinha, aquela série de tradições, bota a faca fria no dedão do pé dela, bota isso, bota aquilo, e Samarica, essa mulher, segura aí na reza tal. É um negócio, e ele narrando isso, ele narra a ida de buscar Samarica e a volta. E aí narra o parto. Eu acho que o doutor Zé Dantas era obstetra, mas a linguagem regional, bem regional mesmo, é de um encanto aquilo, que ele não gravou. Aí eu comecei a pegar no pé dele e falei: ô Gonzaga, você tem que gravar o Samarica Parteira. Não, o gravador acha que não dá pé. Não, é o contrário, o gravador não está sabendo de nada. E força a barra lá. E acabou gravando, mas a boa mesmo foi a que ele fez ao vivo no nosso programa. Mas na que gravaram, aí acrescentou uma coisinha, outra, perdeu um pouco daquele clima de narrativa do Gonzaga, porque o Gonzaga, ele tocava muito bem e falava muito bem tocando. Ele não atravessava Na gravação, quando não. não, e quando falava. Ele cantava bem e no meio falava, dizia coisas no meio e tocava falando e não se atrapalhava. Então, no Samarica, ele dá um show Nossa. sensacional. E o outro E ele fez isso no seu programa, Adelson? foi, Ele... no meu programa. E, e foi até no meu programa que os dois restabeleceram a amizade, que eles tiveram uma briga no começo. O próprio Gonzaga que me contou. Olha, João, a gente quando está no começo de carreira, a gente fica meio bobo e tal. E ele foi chamado para fazer o primeiro programa dele no estado dele, Pernambuco.
porque a carreira do Ulisses começou no Rio, não começou em Pernambuco. E o município onde eles foram criados é o último município de Pernambuco, no pé da Serra do Araripe, que o outro lado é o Crato e o Juazeiro do Padre Cícero. Entendeu? Então, era muito mais fácil para ele ir para o Ceará do que ir para Recife. E aí, ele vai pela primeira vez fazer o primeiro programa dele em Pernambuco, a cidade dele, o estado dele, todo empolgado, todo entusiasmado e tal. Mas o Jackson era o crooner da Orquestra Tabajara. Pouca gente sabe disso. Ele era o crooner da Tabajara, na Rádio Tabajara de João Pessoa, na Paraíba. Aí a rádio vai para Jornal do Comércio do Recife. E ele se torna a maior estrela do auditório da Rádio Jornal do Comércio do Recife. Quando o Gonzaga é chamado para fazer seu primeiro show em Pernambuco. Ele me contou que no hotel ligou o rádio de cabeceira, o auditório estava bombando. Foi para a rádio, no camarim, o rádio em cima da mesa do camarim, ligado, o auditório bombando. Aí chegou a hora dele ir para o microfone. Aí ele foi para a porta do auditório e quando anunciaram ele, o auditório morreu. Porque quem estava cantando era o Jackson. O Jackson, que era a grande estrela da Rádio Jornal do Comércio. E ele ficou bronqueado com aquilo, se chateou, e quando chegou aqui no Rio de volta, a turma do Veneno, aquela turma que quer ver o circo pegar fogo, Gonzaga, o que que houve? O que que houve lá no Recife? Quando me anunciaram, tinha um neguinho serelepe lá no auditório, empolgando o auditório. Tinha um neguinho serelepe. E lógico que o Jacques não gostou do neguinho serelepe, né? E aí eles ficaram estremecidos um longo tempo. Aí eu anotava a ausência do Gonzaga no programa. Mas um dia, a gente tinha um auditório, um palco estreito, a gente ficava com as costas e o bumbum colado na porta da entrada do auditório. Alguém me cutucou no ombro dizendo, o Gonzaga está aí para participar do programa. Eu não sabia de nada. Não, tudo bem. Aí chamei o operador, mandei ele descarregar ao máximo a publicidade para os dois terem maior tempo. E aí avisei o Jackson, que o Gonzaga tinha chegado. Aí, pela reação do Jackson, é que eu notei que tinha alguma coisa estranha entre eles. E ele de cara me perguntou, quem é que vai apresentar o Gonzaga? Falei, é você. Já falei para você que o radialista é escada. Você trabalha para botar o artista no alto. O programa aqui é teu. Eu sou escada, eu sou o coordenador. Isso aqui e tal. Bom, aí chegou a hora do Gonzaga entrar. Quando eu abri a porta, eu levei um susto. Eu nunca tinha visto ele presente. E ele estava muito perto do estúdio. E ele tinha um carisma muito forte. Dava a impressão que ele tinha 2 metros de altura. Olha que legal isso. Interessante. Por conta desse carisma dele. Um carisma fortíssimo. Aí o Jackson, só levanta um pouquinho. Entrou, aí ele entrou. Cortou seu gosto. Aí ele entrou e disse assim: Nego velho, Jackson. Nego velho, era o apelido do Jackson. Nego velho. Seguinte, eu fui fazer um show no Nordeste, houve um acidente na estrada, na altura de Governador Valadares. A estrada foi fechando nos 2 sentidos, parecia um trem noturno. E aí a gente saiu para procurar um banheiro ou comer qualquer coisa, e para todo lado que a gente andou, todos os rádios, ônibus, caminhões, estavam ligados aqui no teu programa. Aí eu entendi que não podia deixar de estar aqui. Olha que legal. Aí tem mais outra. Eu fui fazer um show em Caruaru, e uma família da nossa amizade antiga me convidou para fazer um lanche na casa da família. E era um condomínio, né, com as casas iguais, os alpendes na mesma posição, e à medida que a gente foi entrando no condomínio, a casa ficava no fundo.
todas as casas estavam com o lanche em cima da mesa, o rádio em cima da mesa, ouvindo você aqui. E mais uma vez eu entendi que eu não podia deixar de estar aqui. E abriu a sanfona e abriu a boca. O prefixo dele, ai, boiadeiro, que a noite já vem. O auditório parecia entrar em delírio, né? Aí os dois se entenderam, um ficou cantando para o outro, o sucesso. Aí um cantou o sucesso do outro, o outro do outro, e assim, e aí refizeram a amizade. Então eu estou escrevendo sobre isso, né? O Gonzaga, que é uma obra gigantesca, né? E a obra dele, eu acho que a Asa Branca é o hino da pátria nordestina, né? Também acho. Devido e ele foi ele que criou o Dominguinhos, né? Dominguinhos, que é um super músico que criou uma nova vertente da música brasileira nordestina, né? Estou de volta para o meu aconchego, levando e várias músicas. Ele, Nando Cordel, e teve parcerias com muita gente e passou a tocar. Ele criou um estilo de acordeon, né, num país que tem um monte de acordeonistas. Olha só quem entrou aqui para ver a gente também, a Jovelina Pérola Negra. Mandou. O que tem? A Jovelina Pérola Negra mandou um abraço. Tem um monte de gente aqui falando assim que você é maravilhoso. Show. Então não, é a filha da Jovelina. É oficial, é a parte oficial, é. Hã? Rodrigo Correia. É o canal oficial da Jovelina. Ah, canal oficial da Jovelina. Isso. A Jovelina, por acaso, fui eu que levei ela pro disco. Então, ela, o Zeca Pagodinho. Não, é o seguinte, tudo começou por causa do Bezerra da Silva. Sabe quem é, né? Sim, maravilhoso. O Bezerra, o meu diretor da rádio, me chama na sala dele e diz, Adelson, a Som Livre, a gravadora da TV Globo, quer contratar um sambista que vai estourar. Existe esse sambista? Ele diz, não, existe. Existe, por acaso, ele é empregado da Som Livre, ele bate cartão de ponto para entrar lá às 9 horas da manhã. Ele diz, ele está lá e eles não sabem? Eu falei, não, é que o João Araújo, o pai do Cazuza, que era o presidente da gravadora. Falei, é que o João Araújo vai tomar uísque em Nova York e não toma nenhum cafezinho em Madureira, né, na área popular, da cultura popular do Rio de Janeiro. Que o Bezerra já estava estourado com uma musiquinha chamada Pega Eu Que Sou Ladrão. Não sei se você se lembra. Ouviu? Pega eu que sou ladrão. Estourado em tudo que é porta de loja. Aí falei para o meu diretor, olha, sai você aí andando nas portas de loja, você vai ouvir. Mas era um disco de uma gravadorazinha pequena que não levaria o Bezerra a lugar nenhum. E ela gostava de explorar esse tipo de artista meio inconsciente. Aí ele me disse, se eu levar esse nome lá, não vou pagar mico, não. Não, é ele mesmo. Uns 2 dias depois ele me chamou e disse, não, disseram que você está enganado, que o Bezerra é velho, é crioulo. Falei para ele, samba não é negócio de garotinho de olho azul, olho verde, lourinho não. Samba é o talento da pessoa, né? Clementina de Jesus, com 75 anos, feia fisicamente, com a voz, né, rasgada, estourou, né? Pois é. Aí, os 3 dias ele me chamou e disse, não, que você está enganado, você perdeu o faro para indicar artista. E eu tinha levado o Djavan, eu que levei o Djavan lá na mão do João Araújo, né, que se tornou a grande estrela da gravadora. Foi você que levou o Djavan também? Hein? Foi você que levou o Djavan também? O Djavan eu não produzi ele, eu levei o Djavan para lá. Porque o Djavan ele já estava, ele é de Alagoas, estava 2 anos no Rio, ninguém ouvia ele, ninguém dava atenção, estava revoltado, e por acaso ele se encontra com o menino do Departamento de Esporte da Rádio Globo, Edson Mauro. E chateado da vida, triste, com a passagem comprada para voltar para Alagoas, 8 horas da manhã,
Aí o Ed falou, não, pera o seguinte, vamos ali num lugar que pelo menos é um cara que vai te escutar, para você não voltar frustrado para Alagoas. Aí daí uma e meia, 2 horas assim, ele chegou lá com um mulatinho magrinho, de violão na mão e tal, e me contou, dizendo, olha, é meu amigo de Alagoas, está chateado, está revoltado com o Rio de Janeiro, não quer nunca mais pisar aqui e tal, porque está 2 anos, ninguém deu atenção a ele. Eu disse que alguém ia dar atenção a ele, que é você. Eu, não, tranquilo, deixa eu terminar aqui o programa que eu vou ver. E ele deu sorte que eu tinha lido uma notícia que a Som Livre estava com problema de direitos autorais na América, porque usou música em fundo de novela aqui e não pagou. Aí o pessoal lá entrou na justiça. Eu tinha lido essa notícia. Aí sentei para ouvir o Djavan. Ele tinha várias músicas com letra e tinha algumas músicas sem letra. Eu falei para ele, ó, vai lá na rodoviária, desmarca a passagem, vem almoçar comigo aqui, que tinha um restaurantezinho na rádio, eu vou te levar num lugar aí. Burros deles se não ficarem contigo. Aí eu tinha um carrinho velho e tal, na Lagoa, tem ideia de onde é a Lagoa, no Rio de Janeiro? E, onde era Som Livre, perto da TV Globo. Aí ele deu sorte de novo. Quando eu cheguei, o João Araújo estava sem fazer nada. Assim, numa sala, tinha um pouco de intimidade com ele. Falei, ô João, olha, tem esse menino aqui de Alagoas, ele tem um trabalho que vai resolver um problema de vocês lá na América, que é o problema de direito autoral lá na América, ao lado de ser um bom compositor. Ah, não, tudo bem, vamos ouvir ele aí. Aí sentou, apresentei um ao outro, ele começou a cantar, cantou uma meia hora, ele puxou uma gaveta, botou um papel na frente dele, diz, assina esse papel que a partir de agora eu vou ser artista da Som Livre. Olha só, que legal. Para o cara que estava desesperado, revoltado contra o Rio de Janeiro, né, ser contratado da Som Livre, e é o presidente falando, aí ele já ficou no Rio. Ele voltou lá na rádio uma vez, ele estava cantando parecendo o Milton Nascimento. Você está parecendo com o Milton Nascimento. Sai dessa, o público só gosta do original. Daí uns 2 meses ele voltou e parecia o Gilberto Gil. Falei, agora você está Gilberto Gil. Sai dessa também. Aí mais ou menos um mês e pouco, eu estava passando na porta da gravadora, indo para a rádio, liguei o rádio. Liguei o rádio e entrou ele cantando, valeu meu Deus, tá no bar do nosso amor. Eu falei, agora ele deslanchou, né? Encontrou agora o caminho. Sim. Ele deslanchou. Então, eu já tinha levado o Djavan lá, quando ele disse que eu tinha perdido o faro para indicar artista. Aí, daí uns 15 dias, os 2 chefes de venda de disco da RCA Victor chegaram lá na madrugada da rádio, dizendo, pô, Deusão, é o seguinte... Tivemos uma reunião com o Manolo. Manolo era o presidente da RCA Victor. E o Manolo mandou te dizer o que você acha da gente contratar o Bezerra da Silva. O nome dele é Mauri. Eu falei, Mauri, contrata o Bezerra para antes de ontem, que a cama está pronta com Pego Aí Eu Que Sou Ladrão, mas é aquela gravadorazinha lá da Avenida Brasil, e está precisando de uma gravadora grande. E está aqui o endereço dele, manda um boy bater na porta dele, manda ele assinar esse papel sem saber nem o que está assinando, depois explica. Falei isso 4 horas da manhã. Bom, levaram o Bezerra para a RCA Victor e o Bezerra estourou. Estourou, quando estoura numa gravadora grande, é dinheiro que enche uma casa de dinheiro, né? E aí, quando correu a notícia que o Bezerra tinha estourado na RCA Victor, o chefe da editora da Som Livre me liga, Adelson, daria para você vir aqui e tal, sei o quê, papá. Fazer o quê aí, o Bruno? Ah, não, é o seguinte, é que o João Araújo está achando que ficou sujo contigo, ele quer se limpar. Falei, que bobagem é essa? Não, é que você indicou o Bezerra para a gente aqui, ele estava aqui dentro. Ou seja, aquela dinheirama toda que foi lá para a RCA Victor estava aqui dentro da Som Livre. Você indicou ele para a Som Livre, ele estourou lá. E o João Araújo está com a cabeça desse tamanho.
Não, Bruno, deixa de bobagem, é comum um produtor indicar um artista para uma gravadora, uma não aceita, a outra aceita, no caso do Bezerra, e deu certo. Não, é que é para você vir aqui, acabamos de sair de uma reunião com ele pediu para você vir aqui ouvir um projeto que trouxeram aqui, e o que você disser a gente vai fazer. Eu repeti, deixa de bobagem, Bruno, tá? Aí eu falei, que projeto é esse, Bruno? Pelo telefone mesmo. Eu falei, é uma tal de Juvelina Pérola Negra que eu não sei quem é, e um tal de Zeca Pagodinho que eu não sei quem é. Falei, ô Bruno, você está parecendo o João Araújo. Vai tomar o uísque em Nova York e não toma um cafezinho em Madureira. Porque o Zeca, qualquer roda de samba que ele ia uma multidão. E a Juvelina também já estava... e a Juvelina foi o seguinte, os dois casos. Tinha a baiana que era uma cuiqueira, a mulher que tocava cuíca há 50 anos na bateria do Império Serrano. Uma mulher muito humilde, mulher de favela, e mãe de um amigo meu. Ela ficava na porta do Império Serrano com 2 latas de querosene abertas, tipo fogareiro, né? E assava uma sardinha, uma asa de galinha para os compositores ali antes de entrar na quadra. Aí ela me chama num canto e diz assim, Adelson, se você tiver uma chance de dar a alguém, lembra desse nome, Juvelina Pérola Negra. Eu nunca tinha ouvido o nome, já tinha lançado a Dona Ivone. E as duas eram baianas da ala de baianas do Império. E a Juvelina já era consagrada dentro da ala de baianas como uma fera partideira e tal. Aí rapaz, um pouco antes eu fazia palpite numa loteria. Saía do programa e tinha uma loteria no bairro da Tijuca que abria mais cedo. Eu estou lá fazendo meus palpitinhos, o dono da loteria adorava o meu programa, ele abria mais cedo, ficava com o rádio alto, lá do lado de dentro, que se ouvia aqui fora. E chegaram 4 policiais para fazer o palpite deles. E o Luciano Alves, que fazia depois do meu horário, anunciou lá, agora vamos ouvir com Bete Carvalho e Zeca Pagodinho, o camarão que dorme a onda leva. Aí o policial falou um para o outro assim, pô, cara, sabe que eu já dei uns 4 flagrantes nesse tal de Zeca Pagodinho e nunca consegui levar ele em cana. Aí o outro, por quê? Não, cara, ele é muito boa praça, ele é muito humilde. Ai, que legal. Você começa a conversar com ele e você sente que ele é uma pessoa, ele boa. Tem esse lado aí de maconha e tal, mas é gente boa, nunca consegui levar adiante uma prisão dele. Bom, aí, conversando com o Bruno disse, não, é que trouxeram um projeto aqui de Juvelina Pérola Negra e Zeca Pagodinho. Aí eu pensei 2 vezes, bom, ele tem esse problema de droga, mas é gente boa, merece uma oportunidade. Aí falei para o Bruno, ô Bruno, você está parecendo o João Araújo, vai tomar uísque em Nova York, não toma um cafezinho em Madureira. Faz isso. Era um pau de sebo. Pau de sebo é um tipo de projeto que a gravadora autorizava a produtor. Você pegava 4, 5 e fazia um pau de sebo. O que estourasse, a gravadora contratava. Já tinha feito um que estourou o João Nogueira e o Roberto Ribeiro, o primeiro. E o segundo, a Dona Ivone e o Wilson Moreira. Aí quando ele falou, eu falei, ô Bruno, isso é um pau de sebo. Faz isso imediatamente e começa a pensar no disco individual da Juvelina e do Zeca. O Zeca, eu sabia do estouro dele nas rodas de samba. A Juvelina, eu não sabia, mas um dia eu tem um filho, hoje já está adulto e tal, era uma área meio perto da Avenida Brasil, e eu estava com ele na área e tinha um paraquedas enorme assim, perto, com uma roda de samba. Aí ele foi andando por lá da roda de samba, eu junto para cuidar. Quando eu olhei, aquela mulher negra, perfil assim,
E quando ela abriu a voz, que cantou a primeira frase, eu falei, essa mulher é a Juvelina Pérola Negra, que a baiana me pediu para ajudá-la numa oportunidade. Aí falei, então trata de fazer rapidamente, que tinha mais 3 no disco. Tinha o Mauro Diniz, filho do Monarco, sabe quem é Monarco, né? Sim, É sim. o presidente da Velha Guarda Show da Portela, dos maiores compositores dele. Monarco, o Maravilhoso. Mauro Diniz, filho do Monarco. Pedrinho da Flor, que era um compositor do Bloco Flor, da Minas do Andaraí, e uma sambista, Elane Machado, do Morro do Borel, filha de fundador de escola de samba. Falei, pensa em fazer isso imediatamente e fazer depois individual a Juvelina e o Zeca. Aí disse, pô, você está me cobrando 2 discos, fazer disco de samba já é difícil, é mais caro, e você está me cobrando mais 2. Eu falei, ô Bruno, deixa de ser burro. Eu tinha um pouco de intimidade com isso. Que disco que se paga não é caro. E aí fiquei em cima dele, fizeram o disco, e quem primeiro estourou foi a Elaine Machado. Um samba, eu sou barro, eu sou chão, eu sou pó, eu sou poeira, sou filho desse sertão, eu sou da raça brasileira. Estourou. No que estourou, eu liguei para o Bruno, falei, eu não te falei para você que disco que se paga não é caro? Já estourou, vocês já tiraram o dinheiro do que gastaram. Aí estourou a Juvelina, com a feirinha da Pavuna. Aí tornei a ligar para ele, falei, agora o dinheiro de vocês já dobrou. Lembra que eu te falei que disco que se paga não é caro? E o Zeca foi o último, porque ele já tinha gravado o Camarão que Dorme, Onda Leva, no disco da Beth, mas só ficou lá naquela faixinha da Beth. Aí ele estoura também, estourou o terceiro. Quando estourou o terceiro, eu fiquei em cima para fazer os discos individuais dela e dele, começaram a fazer o dele, mas eu fiquei em cima para fazer o dela também. Aí resolveram, e porque o Feirinha da Pavuna estourou mesmo, de tocar assim, tudo quanto era rádio, tocava quase toda hora. Aí fizeram, e por estratégia de gravadora, levaram a Juvelina em São Paulo para divulgar só. E depois trazê-la para o Rio para divulgar e depois levar para venda em São Paulo. E o Zeca divulgar no Rio, depois ir para São Paulo. Quando a Juvelina chegou em São Paulo, na primeira semana de divulgação, o disco estourou de venda. Olha e quando estoura de venda em São Paulo, paga tudo, dobra, triplica, quadriplica tudo. É a história do Bezerra da Silva, do Zeca Pagodinho, que o policial de pau, já dei 4 flagrantes nesse tal de Zeca, nunca consegui levar ele em cana. Ele disse, não, ele é boa praça, ele é gente boa. Então, é mais ou menos por aí, né? A história do Bezerra e da Juvelina e Zeca, que marcaram, porque depois a mesma gravadora contratou o Almig Neto, que estourou, e eles fizeram outros discos lá e tal. Então, é mais ou menos por aí essa história. Eu queria que você contasse pra gente aquilo que você me contou, que eu achei sensacional, a respeito da Clara Nunes. Como é que você teve essa sacada dela entrar pro samba, né, investir no samba, e aquela gravação de Baiana que eu achei sensacional. Você contando como foi no estúdio, como foi aquela sensação maravilhosa. A Clara, ela veio... Só dá uma ajeitadinha no vídeo, se você puder dar uma ajeitadinha, que está cortando um pouquinho o seu rosto. O seu vídeo está cortando um pouquinho o rosto. Ah, é. Juninho, ela está dizendo que está cortando um pouquinho o meu rosto. Se der para levantar aqui. Né? Espera aí que é meu neto que vai ver isso aí. Tá. Aí. Então, vou aproveitar para perguntar também, Romulo, tá ótimo. O Zequete 100 anos, né, o canal do Zequete 100 anos está falando, a Delzon que lançou também João Nogueira na primeira versão do clássico Espelho, e a tia Dona Ivone Lara. Depois você vai contar pra gente essas 2 histórias. Ó, o Zé Carlos Caramês, esse é o nosso Adelzon.
Um Patrimônio da abraço nossa para o cultura. Caramês. Um abraço para o Caramês. Não, a Clara Ai, veio de sensacional. Minas pela Voz de Ouro ABC. Era um concurso, era uma fábrica de rádio, Rádio ABC, e resolveu patrocinar um festival de Natal a Porto Alegre. E ela ganhou em Minas. Vieram com o direito de fazer um disco. Mas na época o modismo era balada americana. Uhum. E era mesmice da época. Aí quando me chamaram, eu falei, olha, eu só aceito se eu puder levá-la para o morro, levá-la para a área de samba, samba de raiz, Casa do Candeia, Portela, em Madureira, e nos locais onde tiver samba, né? Casa de compositores, de samba e tal. Aí eles até não entenderam bem o que eu falei, mas autorizaram. Eu escrevi até um texto que está na contracapa desse disco. E aí eu estava na quadra da União da Ilha do Governador, quando explodiu na quadra o E-Baiana. Ei, Baiana, inclusive o presidente Paulo Amargoso, aquele tempo que o presidente de escola de samba era sambista, sambava na quadra. Ele sambando e tal, empolgação. Aí tinha um gravadorzinho de mão, gravei, mas o samba era da escola de samba Em Cima da Hora de Cavalcante, que vai para a Mocidade Independente de Padre Miguel e depois que foi para a Ilha do Governador. Aí gravamos, né? Logo quando gravamos, foi um sanhaço dentro do estúdio, porque o estúdio não estava acostumado com sambistas autênticos. Entrava a orquestra do Teatro Municipal para gravar os arranjos, os cantores e tal. Aí, quando já estourou dentro do estúdio, né? Aí Você que falou que causou um frisson, né? Todo mundo Aí ficou, completei o nossa. disco e chamei o diretor para ele ouvir, a diretora de venda, a diretora de divulgação e o diretor de venda. Aí de cara o diretor de venda disse, não, minha equipe não vai levar esse disco para a rua, não. Esse disco está muito maluco, mudou muito a imagem da cantora. Mas o diretor artístico, que é o que manda mesmo, estava na primeira reunião que eu tive com eles, quando eu fiz a proposta de levá-la para o morro. Aí o diretor falou para o diretor comercial, falou, Gurzoni o nome, o disco está coerente com a primeira reunião que nós tivemos. Se não der certo, eu assumo. Legal. Só que o disco na primeira semana estourou comercialmente e tal. E aí, quando estoura, aí a gravadora nem se preocupa mais com aquele artista, ele fica por conta do produtor. Quer dizer, ela foi estourando, 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 até chegar em primeiro lugar de venda de disco, que é raro, que em primeiro lugar era privilégio de homem, Roberto Carlos, Beatles, Elvis Presley, Martinho da Vila. Aí chegou a primeiro lugar, né, com o Água no Mar, maré cheia, oi, mareia, oi. Mas teve inúmeros outros sucessos antes. Então, foi aí, né, foi até aí que a carreira... Aí tivemos um romancezinho e ela deu uma bobeira. Deu uma bobeira, nos afastamos. Ela deu bobeira. Aí o pessoal que assumiu começou a dizer que eu estava errado. Inclusive o marido, Paulo César Pinheiro, que é um grande poeta, um grande compositor-poeta, mas mais elitista. Quis desviar a carreira dela para o outro lado. Aí os discos caíram de venda, a gravadora chamou, disse, tem que voltar à linha do produtor anterior. Senão vai sair todo mundo. E eles voltaram, e por sinal voltaram muito bem. Que era ele, o João Nogueira e o Mauro Duarte. Só que os dois últimos discos
Aí o meu diretor da rádio me chama lá na sala dele, pensei que até ia levar um pito do diretor. Disse, pô, Adelson, é o seguinte, a gravadora está apavorada lá que o disco da Clara não está vendendo. Está tudo encalhado nas lojas. E mandaram te perguntar se você sabe o que está acontecendo. Aí, um pouco falando sério, um pouco brincando, falei lá, ó, tudo dela, quem sabe artisticamente sou eu. Não são os produtores e nem a gravadora. O que é? E ela estava na rádio e passou na porta do diretor. Quando ela me viu, se assustou. Aí eu mesmo quebrei o gelo. Falei, ô, Clara, deixa de bobagem. Essas coisas do passado, deixa para lá. Entra aí, estamos discutindo aqui um problema teu. Falei o seguinte, vocês estão trabalhando uma música errada do disco. Vai lá falar para a Laíde era diretora de divulgação. A música não é um samba. Você está muito bem de samba, mas nesse disco é uma música do Nordeste. É o Feira de Mangaio. Sabe o que é o Feira de Mangaio, né? Sim, sim. Sabe, né? Então, Feira de Mangaio e... Sensacional. Você tem que fazer um show no Pavilhão de São Cristóvão, que é o centro nordestino do Rio de Janeiro. Tem que fazer um show lá no Pavilhão de São Cristóvão que vai tirar o disco do encalhe. Aí ligamos para a Laíde, a diretora de divulgação, que quando a diretora marca uma música não pode mudar. Ela que autoriza a mudar. Aí convenci ela, o meu diretor também convenceu ela a mudar a música e fazer o show lá no Pavilhão de São Cristóvão. Aí daí um mês, meu diretor me chama lá e diz, Adelson, você tinha razão. Quando ela cantou Feira de Mangaio, parecia que a tampa do Pavilhão de São Cristóvão ia voar para os ares. Ia lá para os lados de Mangueira, da Leopoldina, entendeu? Bom, aí o último disco. De novo o diretor me chama, me faz a mesma pergunta. Eu disse para ele, é que eles estão de novo trabalhando a música errada do disco. E de novo ela estava na rádio, a rádio tinha 6 andares, eu não sabia, e passou de novo na porta do diretor, porque ela era amiga do diretor. Aí quando me viu, se assustou de novo, então eu falei, oh, claro, já não te falei para parar com essa bobagem, deixa isso para lá. Você pisou na bola, deixa para lá, deixa a bola rolar para lá. Entra aí. Seguinte, olha, vocês estão trabalhando um samba, mas é um samba que não tem pegada para tirar um disco do encalhe de loja. A música do encalhe de loja é o Filhos de Gandhi, é o Ijexá da Bahia. Filhos de Gandhi, Badauê, Ilemale, Itaraneiro, Tuondá, né? A música é o Filho de Gandhi. É dizer, você tem razão, eu tenho te ouvido, e você está tocando já e tal. Não, já é sucesso na madrugada. Vamos falar de novo com a Laíde. Ligamos de novo para a Laíde. Aí, de novo, o diretor, eu também falei. Ela, não, agora eu vou sair daqui, vou passar lá na Laíde e vou na Rádio Tupi. Foi no elevador, apertou, voltou, ficou assim bem de frente para mim, disse assim, realmente você nasceu para dirigir minha vida artística. Falei, não, eu recebi uma missão, eu acho que cumpri essa missão. Foi embora. No dia seguinte ela se interna para operar de varizes e entra em coma e morre. Nossa. Então, Adelson, mas é muito interessante porque, assim, é um feeling, você nasceu com esse dom, assim, como é que você sentia que música que ia estourar e a outra, e a que não ia? É um dom, né? É uma percepção auditiva, né? Tipo ouvido absoluto, uma coisa assim, que eu acho que eu tenho um pouco, né? E acho que intuição, né? Não sei, tem alguma coisa aí, tipo, uma percepção não só musical, mas do público, né? Que talvez venha do radialista, né? De você perceber o que o público deseja, né? Porque o radialista, você fica o tempo todo ouvindo o disco, selecionando música, né? Então você tem uma noção geral do que está na área. E aí,
Aí veio o João Nogueira veio através dela, porque eu comecei a gravar música do João Nogueira com ela. Olha só. Aí a Dona Ivone também, comecei a gravar música da Dona Ivone com ela. E aí foram estourando, quando estoura você já manda no artista, não precisa nem consultar diretor mais. Marca estúdio, marca arranjador, músico, e aí o João Nogueira também deu certo, a Dona Ivone deu certo também, o Roberto Ribeiro também deu certo, né? E aí eu dirigia também um grupo. Será que... Juninho, chega aqui um pouco, fala um pouquinho com ela. Você me dá licença de eu ir no banheiro, que eu estou com um problemazinho de ir no banheiro. Tá, Fala com ela aqui, tranquilo. Juninho. Conversa com ela um pouquinho. Sensacional, né, gente? Acho que eu vou aproveitar para ir também. Espera um pouquinho, gente. Breve intervalo, gente. O Adelson acabou de ir ao banheiro rapidinho. Eu também aproveitei para também ir. Boas Margaridas está mandando um beijo aí, um olá para o Juninho. Odila Junta está falando aqui, essa semana teremos as matriarcas do samba no canal do YouTube. Marcos Marçal, é sempre um privilégio inenarrável ouvir o Adelson. Zé Carlos Caramês pede para ele falar sobre a escolha do nome da Dona Ivone. É muito legal. E ela não gostou. Muito sensacional essa história. Vou perguntar assim que ele retornar. Canta uma música, Samba de Bamba UK. Marcelo Costa Braga, obrigada por essa live. Muito bom, né? Vera de Jesus, neta de Dona Clementina. Muito bom, né? Vamos agradecer aqui ao Delzon, ao Fábio e ao Zé Carlos Caramês também. A toda a equipe do Samba de Bamba. Falar um oi para o Rodrigo também, Odila. Selma Candeia. Michel Fernandes entrou. Gente, quero agradecer a todo mundo que está aqui junto com a gente. Um grande Adelson. E assim que ele voltar, vou perguntar, Zé Carlos, sobre Dona Ivone Lara. Sim, estou de volta. O Zé Carlos perguntou uma pergunta que eu queria fazer, né? Que a gente conversou aquele dia, sobre a história da Dona Ivone Lara, a escolha do nome, como é que ela era brava, que ela não gostou. Conta essa história pra gente, da foto. Não, a Dona Ivone era baiana da Cidade Alta. Você não sabe o que é isso. Que o sindicato, o mais importante sindicato de arrumadores do Porto do Rio de Janeiro, é ligado ao Império Serrano, a escola da Dona Ivone. Então, eram estivadores que tinham uma boa condição econômica. Então, e alguns maridos cuja mulher era baiana, ele fazia questão de vestir a baiana dele melhor do que a baiana comum.
Então, ela era desse grupo de baianas da Cidade Alta. E a, e a, e a Dona Ivone, eu me encontrava com ela nos desfiles do Império. Eu fazia parte do grupo Estandarte de Ouro do Jornal Globo. Então, tinha credencial para estar dentro da pista. E eu já sabia do Thier. Thier, olha lá, oxa. E eu então me encontrava com ela no meio da escola. Dona Ivone, quando é que a senhora vai para o estúdio comigo? Ela, não, Adeuzon, tal. Porque a Dona Ivone, ela era enfermeira, trabalhou com a doutora Nise da Silveira. Sabe quem é a doutora Nise da Silveira? Sim, tem uma história sensacional, né? Hã? Humanizou, né? Ela humanizou o tratamento, O tratamento de doentes mentais. Revolucionou o mundo, né? Sensacional. E ela trabalhava com a dona Nise e trabalhava também com o Paulo Niemeyer, que era o maior neurocirurgião do Rio de Janeiro. E eu pensava que eram os plantões, porque o Paulo era muito chamado para fazer palestras, seminários, e ele não saía sem ela ficar com o doente, ou na enfermaria dele. Mas aí tinha um outro problema. Eu dizia, Dona Ivone, eu pago uma enfermeira para ficar no seu lugar, para a senhora ir para o estúdio comigo. Aí tinha um problema, era o marido, depois que eu fiquei sabendo. O Oscar, aquele negão grande, estivador, tu imagina, né? E o Oscar, ela dizia assim, não, Adelson, você tem que ir lá em casa comigo, almoçar comigo, jantar comigo, falar sobre meus sambas, sobre o samba não pode dizer que você está querendo me levar para a vida artística. Aí fui lá, muitas vezes almocei com ela, jantei e tal, ela cozinhava muito bem. E a Dona Ivone foi uma pessoa perfeita, nunca vi ninguém igual, porque ela foi excelente esposa, respeitava o marido, que ela podia dizer, não, vou fazer minha vida artística. Tinha condição. Não, ela era esposa mesmo. Foi boa esposa, foi boa mãe, que ela tem 2 filhos. Um deles caiu num acidente grave de um elevado e nunca se recuperou. E ela cuidou desse filho até ele morrer. A responsabilidade de mãe, né? Aí foi boa compositora, boa intérprete, e quando o filho morreu, o marido já tinha morrido, ela ficou viúva, a nora dela foi buscá-la, mulher do filho mais velho, que é o pai do André Lara. Algumas músicas dela aparece André Lara, é o neto dela. A nora foi buscá-la para morar com eles, para ela não ficar sozinha no apartamento de Inhaúma. E aí, uns 6 meses antes dela morrer, uma coisa assim, ela mandou me chamar, que ela queria que eu fosse lá almoçar com ela. Aí fui, aí almoçamos, uma casa assim com uma boa área de quintal, mas ela já estava com 90, acho que 90 e pouco. Ela ficava sentada de olho fechado. Se você falasse com ela, ela te respondia tudo. Se parasse, ela adormecia. Aí, depois de um tempo lá, quando deu uma chance, eu chamei a nora num canto. Falei, olha, quando vocês trouxeram a Dona Ivone para morar aqui com vocês, eu fiquei preocupado por causa dessa relação não muito boa entre sogra e nora. Né? Eu, alguns amigos. Ela me meteu o dedo no nariz e disse assim, não, senhor, ela é a melhor sogra do mundo. Nunca consegui comprar um lápis para os meus filhos, um botão de camisa. Quando chegava a época de escola, ela chegava aqui com tudo. Caderno, livro, lápis, caneta, sapatos, roupa. Fazia os deveres com eles. Quando ela chegava, eu já botava minha bolsa no ombro e saía para fazer compra, porque sabia que a casa ia estar muito bem cuidada. Então você vê,
ela foi boa compositora, boa cantora, boa mãe, boa esposa e boa sogra. Tudo isso ela fez excelentemente bem, né? Então, aí tinha o problema do marido. Eu fui almoçar várias vezes lá e tal. Ele disse, não, eu espero que uma hora ele vai me dar o sinal verde. Aí deu. Teve um dia que eu encontrei com ela, falou, Deus, acho que ele me deu o sinal verde. Então, eu vou para o estúdio antes de ontem. Aí no estúdio, ela tinha que tocar o cavaco para passar a música para os músicos, aprender a música, aprender a letra, o maestro já tirar as cifras, para se tivesse que fazer algum arranjo e tal. E ela, de cara, me disse que não queria aparecer na capa do disco com cavaco. Mas eu sabia que a imagem dela no disco com cavaco era uma imagem inédita. Aí pedi para o fotógrafo fotografar ela sem ela perceber. Essa passagem para os músicos demora meia hora até acertar tom direito, né? Porque tem também o coro que está ali do lado aprendendo a música e tal. E aí tocamos o disco para frente. E teve uma hora que não sei se ela falou assim de lado para alguém, que não queria que o nome dela na capa fosse Dona Ivone. Aí toquei o disco para frente, e quando termina a parte de gravação, o artista pode ir para casa, aí fica tudo por conta do operador e do produtor. Acertar detalhes, mixagem, a fase seguinte, até ir para a fábrica. Aí fui terminando. Escolhi as fotos, uma foto linda dela com o grupo de músicos atrás, o grande baterista Wilson das Neves, Conjunto Nosso Samba, uma turma, o coro, e ela no meio, a foto, ela parecia muito destacada, o sorriso dela e tal. É lindíssima essa foto. Botei o nome Dona Ivone e entreguei para o diretor artístico. O diretor artístico mandou para a fábrica em São Paulo. E naquela época, o disco, quando saía, o artista era o último que via o disco. A gravadora mandava primeiro para o pessoal de rádio, programação de rádio, de televisão, pessoal que fazia crítica de jornais, e o último era o artista que recebia o disco em casa. E no mandar para os críticos, um foi para a mão do Sérgio Cabral, o pai do ex-governador, que hoje está preso. Ele era o maior jornalista de samba, escrevia no Jornal do Brasil. Aí, ele, quando viu o disco, escreveu lá, esta maravilhosa Dona Ivone Lara, com esse cavaco sensacional, bababá. Escreveu uma página inteira de matéria sobre ela e sobre o disco. E a Laíde, a divulgadora, que era o Odeon, mandou o exemplar para ela com o caderno B, o caderno B do JB com o artigo do César Cabral, do Sérgio Cabral. Né? Aí ela leu, aí entendeu, não me chateou mais. Os discos seguintes não era mais problema. E ela estourou logo de cara com Tchê, né? Tchê, tchê, olha lá, oxá, tchê, tchê, que é um samba muito antigo. Esse samba deve ter, no mínimo, hoje, uns 80 anos, por aí, porque ele é o samba da transição do Prazer da Serrinha, que era uma escola pequena, para Império Serrano. Ele já vem e entra no repertório do Império Serrano, mas era cantado lá na Serrinha e no Império Serrano, né? E ela, no Império Serrano, ela era de família fundadora do Império Serrano, do Mano Eloy Antero Dias, que é o fundador da Serrinha, que é o fundador do sindicato lá do Cais do Porto, do Rio, que o marido dela era estivador. O mestre Fuleiro, que era o primo, era o diretor de harmonia do Império e tal. Mas você está me... eu queria falar um pouquinho para você, que é uma coisa que eu acho que eu não falei.
que eu acho muito importante, importantíssimo. Eu dirigi um grupo chamado Os Tincoãs. Era um trio. Uhum. Era um trio da Bahia, que os trios tradicionalmente, negócio aqui de entupir O nariz. os trios começam por causa do trio Los Panchos, no México, quando gravou Bésame Mucho. Trio de um outro grupo chamado trio do Roberto Cantoral, que fez La Barca. Lembra desse bolero, La Barca, Reloj? Lembro. Né? Então eram trios que gravavam boleros. Aqui no Brasil também surgiram trios que gravavam boleros. Trio Iraquitã, Trio Nagô, Trio Maraiá. E esse trio também começou assim. Mas um deles, a família era de dentro de um templo de cultura negra, de Cachoeira, o mais antigo templo de cultura afro-brasileira, em Cachoeira, no recôncavo da Bahia. E lá numa hora eles tiveram a ideia de sair do repertório de bolero e começou a arranjar os cantos do terreiro, que são os pontos de Yansan, Oxum, Oxóssi, cada um deles tem pontos, que na verdade é o gospel da religião negra. Eles não dão esse status, o preconceito. Mas e havia um conceito de que essas músicas não tinham valor. Elas só valiam como percussão. Porque na hora realmente que os orixás entram dançando no terreiro, os orixás eles dobram aquela tocada e o orixá vem vestido, né, e vem cantando o ponto dele. Muito forte. Só que, então, havia um conceito de que aqueles cantos não passavam daquela finalidade de ser o gospel ali do culto. Mas como eles vocalizavam muito bem, eles eram vozes irmãs e vocalizavam. Quando eles vocalizavam esses cantos, eles ganhavam uma outra dimensão. Entendeu? Sensacional. Ogunde, arere, ireile, ogun oda, só que isso cantado por eles, eram letras inteiras. E a gente estava acostumado aqui, um samba enredo, tem um tema afro, por exemplo, Iluaê, Odara, nego dançava na nação, Nagô, mas o Iluaê, Odara, Iluaê é terra de gente boa. Mas eles cantavam letras inteiras. Eu, preocupado em se eles estourassem, começassem a viajar, e lá fora, por exemplo, como Inglaterra, França, os jornalistas querem saber mais aprofundadamente o que é aquilo. Aí, dizem, não, Deusão, isso aí é da tradição afro-brasileira, dos nossos ancestrais, que fundaram no recôncavo da Bahia o mais antigo templo de cultura Nagô, no Brasil, a Roça do Ventura. Ventura era o dono da roça, a mulher dele que era mãe de santo. O nome dela eu não sei. Mas aí um dia eu conheci um senhor que, através de um amigo imperiano, compositor do Império, um senhor que era filho de santo da mãe menininha do Gantuá, de quando a mãe menininha era solteira. Nossa. Ele teve uma tuberculose galopante que os médicos todo dia desenganavam ele, dizendo, amanhã traz a roupa para levar o cadáver. E ele acabou indo lá e ela curou ele, a mãe menininha. E aí... Um passarinho. Uma calopsita. E aí, que legal. Esse amigo imperiano levou o seu Queiroga, o seu Manuel Queiroga, lá no programa.
Falou, pô, Deusão, você fala muito em cultura negra, afro-brasileira. Queiroga é meu amigo de 50 anos e tal. Ele quis vir aí. Aí, ele já tinha 75 anos. E engraçado, ele não era negro, ele era branco, de olhos azuis. Aí, botei no ar, não prestei muita atenção, tinha que ficar preocupado com o lado comercial. Ele voltou uma segunda vez, aí esse compositor do Império falou, pô, Deusão, o Queiroga não te convidou para ir na casa dele? Não, convidou, pensei que era um convite de oba-oba. Falei, não, ele quer que você vá lá e tal. E quando eu entrei na casa dele, eu vi ele de branco, umas pessoas de branco, aí que eu comecei a desconfiar de quem era ele. Aí fiquei amigo e tal. E lá na casa dele, um dia estava um cara bem negro, estatura assim mediana, e meio afastado do pessoal. Aí ele falou, Deusão, deixa eu te apresentar esse moço aqui. Onde ele estiver, em qualquer lugar do mundo que ele estiver, ele é a maior autoridade em Iorubá. Ele é filho do mais importante líder religioso cultural da Nigéria e é o herdeiro do pai. Ele é Ifá. Ifá é o que joga búzio, é o orixá do jogo de búzio. Ele é Ifá Kayode. Ele já era formado em Oxford, aí na Inglaterra, e estava fazendo um curso de pós-graduação na UERJ, no Rio. Deixa eu te apresentar ele aqui. E quando me apresentou, lembrei do trabalho dos Tincoens. Ele falava português meio misturado com inglês, que a Nigéria foi colonizada por ingleses. Aí expliquei para ele que eu dirigia um grupo, que cantava cantos com umas letras inteiras, e que eu precisava de saber o que era aquilo. Eu tinha que fazer um release melhor. Né? E não, marcamos e tal. Ele até morava perto da rádio. Chegamos na rádio, lá no apartamento, sentamos, eles começaram a cantar. Quando cantaram assim uma meia hora, ele falou assim, não, já dá. Aí disse assim, olha, tudo que existe no mundo de cultura iorubá é do meu país, da Nigéria. A antropologia das universidades está 100, 150 mil anos, quando o homem começou a gravar nas paredes rupestres os símbolos, né, da sua primeira linguagem. Eu tenho que respeitar isso, que eu estou na universidade. Mas na Nigéria, o caldo de cultura da Nigéria, que é o instrumento de análise para as nossas coisas da Nigéria, lá, respeitado inclusive na universidade, prevê que tudo que existe no mundo sobre Iorubá tem 250 mil anos. E esses cantos que vocês acabaram de cantar para mim aqui agora, têm esses 250 mil anos e estão certos. É Iorubá arcaico. Caraca. Que não é nem falado mais na cidade, é falado nas tribos distantes e tal. Aí quando ele falou aquilo, eu levei um susto. Falei para ele, o Kayode, para mim bastava você dizer que o Brasil preservou a cultura que recebeu da África. Você está dizendo uma coisa muito mais aprofundada do que isso, 500 mil vezes, pô. Que esses cantos que eles acabaram de cantar aqui, tem e alguns deles já tinham feito sucesso aqui no rádio. Veja, um canto de 250 mil anos vem fazer sucesso no rádio. Aí fiz um paralelo para ele, falei, olha, o negro, quando foi para a América, ele não pôde praticar o culto dele, porque os colonizadores da América irlandesa eram fanáticos, católicos ou protestantes. Se chegou numa região católica, teve que ficar católico. Chegou na região protestante, tem que ser protestante. Agora, por exemplo, o Biden, né? O Biden é católico. O atual presidente americano. Né? E o negro, então, quando chega na América, depois que ele se adaptou à cultura americana, ele fez o gospel.
das igrejas americanas. E do gospel sai o jazz, que é a mais importante música popular do mundo. Mas você está dizendo que nós temos um gospel muito mais importante do que o americano, que é super badalado pela imprensa, que tem 700 anos, começou com 1700, aliás, né? aquele gospel. Oh, nobody knows the troubles I've seen. Oh, nobody knows. Né? Ninguém sabe os problemas que eu vivo e tal. Um do Cais do Porto, que era um negão forte, que tinha um apelido de 16 toneladas. 16 tons, what you get? A lot of men did, a lot of men dead. St. Peter don't you come, because I can go. I owe my soul to the company store. É um problema que existe até hoje. Né? O cara trabalhava anos ali no armazém, carregando e descarregando, só podia comprar no armazém. Do armazém, quando ele ia receber o dinheiro, ele tinha gastado mais do que ganhou. Tinha que continuar trabalhando. Por isso quer dizer assim, St. Peter don't come. São Pedro, não me chame, because I can go. Eu não posso ir. I own my soul. Eu devo até minha alma to the company store, da companhia de manutenção. E então nós temos um gospel que tem 250 mil anos, e essa beleza que você acabou de ouvir aí, e eu falei, se eu escrever um texto sobre isso, você assina? Não, assino. Mando para o meu pai na Nigéria, ele assina e tal. Então, esse trabalho dos Tincoães é o mais importante trabalho da música brasileira. Porque aqueles cantos que eles vocalizaram são o canto dos orixás. E dentro do canto dos orixás está o tempo rítmico par 2/4, o tum, duc, tum, duc, tum, que é o tempo fundamental do samba. Você vê, tá dentro. 250. Então, aí o Donga e o Donga e um dia. Hã? Vem de toda essa tradição, né? O samba vem de toda essa tradição, né? Isso. Não, e ter trazido para o tempo atual raízes musicais de 250 mil anos. Aí a gente foi fazer um disco, um novo disco, e eles iam na Bahia visitar a família. Aí eu falei para eles, o Matheus, um deles é Matheus Dadinho, vê outra etnia, para a gente ver um outro canto, para o trabalho de vocês ficar mais completo como canto de cultos afros. E o Instituto de Pesquisas Afro-Orientais de Salvador deu um canto em Quimbundo, que é de Angola. E um dos shows que o Martinho foi fazer em Angola levou o grupo. Estavam estourados aqui, levou o grupo. E chegou lá, no dia do show principal, com o Zé Eduardo, presidente, todo o staff governamental na primeira fila. Quando terminou o show, um daqueles foi no camarim deles e falou para eles, poxa, vocês, que bonito isso, vocês cantaram cantos da África aqui, pensei que vocês iam cantar só música brasileira, cantando cantos de África, alguns não são daqui, mas alguns são daqui. Como é que foi isso? Aí explicaram, não, nosso produtor pediu para a gente abrir o leque, e lá na Bahia nos deram um canto aqui em Quimbundo. Aí ele se apresentou, eu sou ministro da Educação de Angola, por acaso sou professor de etimologia das línguas originais daqui de Angola, e aluno às vezes me pergunta em sala de aula a origem de certa palavra que eu não sei e está aí nesse canto que vocês cantaram aqui. E os contratou para eles rodarem Angola, mostrando a cultura de Angola que eles não preservaram, que o Brasil preservou. É um canto lindo, diz, se que se, de quando anda Lunda, se que se... A vocalização dele é Lunda, é uma região diamantífera de Angola. Então, esse trabalho dos Tincoães, com esses dois atestados de autenticidade,
do Ifá Kayode da Nigéria, Nossa, e do sensacional. professor né, Boaventura Cardoso, que era o ministro de Angola na época. São dois depoimentos de seríssima, né, autenticidade e que autenticam, né, autenticam a autenticidade desses cantos como cantos milenares. Aí disse, esse canto que vocês acabaram de cantar para mim aqui agora é arcaico, o mesmo que o que falou da Nigéria. Isso aí tem milênios. Então, esse trabalho, é uma pena que um deles morreu. Tá caindo. O grupo do Agostinho Neto, que libertou Angola. A Dina, eu conheci ela, gente boa. Ela é ligada a um clube renascença aqui no Rio de Janeiro, mas é uma mulher guerrilheira. Entra no gabinete do presidente sem pedir licença, mais fácil do que um general. Né? Mas ele morreu lá. Aí um outro está nas Ilhas Canárias, trabalha na área de turismo nas Canárias, e o outro está na Bahia. Estamos até para fazer um show com ele no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele cantando com mais que chegou da Bahia foram os três tambores, rum, rumpi e rumlé, né? E ele cantando com um coral, arranjos do maestro Leonardo Bruno, que é um amigo meu, maestro de orquestra sinfônica. Ele abre o show cantando esses cantos em Yorubá e... Imundo. Tá cortando. É o mais importante, culturalmente falando, é o mais importante trabalho em disco que já foi feito até hoje dentro da música brasileira. Os Tincoens. Sensacional essa história, Adelson. Ó, só o Galotti está dando um salve, falando viva Adelson, o Eduardo Galotti, beijão para você. Obrigado, Galotti. Gente, é muita história, né, Adelson? Essa história que você acabou de falar para gente é sensacional para quem trabalha com música, com samba, com a cultura afro-brasileira. Você é uma pessoa sensacional, importantíssima para a nossa história. Essa live aqui é histórica, nós vamos deixar gravado. Eu não posso continuar muito mais porque meu celular já está acabando a bateria, está em 18%, e eu tenho receio de perder tudo que a gente conversou aqui, né, se a gente se estender um pouco mais. Mas eu quero muito dizer a todos os que participaram, agradecer a participação. Muita gente entrou, gente que ama você, Adelson. Você é uma pessoa realmente muito especial. Eu fico até emocionada. Teve momentos que você contou aqui, a gente se arrepia de ouvir as suas histórias. Você é realmente uma pessoa muito importante para a nossa história, a história social da cultura, a história da música popular brasileira, a história da música, né? E a gente comentou aqui, conversou antes, e dentro da própria história. Né? Então, eu quero aqui agradecer muito a sua participação, agradecer muito o Zé Carlos por essa ponte entre nós, e ao Fábio, que nos viabilizou. Uhum. E eu gostaria de saber se você quer dar falar alguma coisa, tipo, para a gente sobre essa questão do samba, dos novos sambistas, para a gente fechar a nossa live antes que minha bateria acabe. Não, eu queria só agradecer, né, pela oportunidade, não por mim, mas pela música brasileira, de falar da música brasileira, pela música brasileira, e para muita gente que não conhece essas histórias, né? E isso vai fazer parte do acervo histórico-cultural dessas pessoas. Então, para mim foi um prazer dar essa modesta contribuição, né? E me colocar à disposição da galera. Estou aí. Se precisar, é só ligar. Ai, com certeza a gente vai conversar mais. Quero ouvir muito das suas histórias e mais. Enfim, acho que você tem muita coisa para contar. Alô?
É que está chegando Oi? no Eu tô ouvindo. final. Tá começando a cortar, né? Então tá. Mas eu quero muito agradecer você. Um grande prazer te conhecer. A gente já tinha conversado antes. E quero que a gente depois combine de conversar mais e a gente fazer mais lives como essa. Eu sei que você tem muita coisa para contar para gente. Aham, sem dúvida, sem dúvida. Um abraço aí para o E vai ficar. Caranês, alô Guadalupe, né? E para o Brasil e para o mundo, né? A gente se vê qualquer hora dessa. Um Vamos abraço. nos ver. Um beijo, Adelson. Muito obrigada, muito obrigada. Uma honra, viu? Grande prazer. Beijo a todos, gente. Sensacional para vocês.